com o Lobão, que foi eu sempre admirei o Lobão. E sempre foi um cara que falava, porra, o Lobão é necessário, ele precisa falar. Ele é um cara que entrava em polêmicas, etc, Verdade, etc. verdade. Mas eu sempre defendi ele no sentido... Conheci o cara, tive a oportunidade de estar com ele várias vezes, etc. No meio daquela confusão ali do impeachment pra frente... o Lobão se tornou uma pessoa que se revelou uma pessoa pra mim que eu não reconheci. Ele é um cara inteligente, é um cara articulado, fala bem pra caramba, mas ele inventou umas mentiras em relação a mim e ao Detonautas, que eu acho que aí passa do limite do debate de ideias e vai pro pessoal. O cara sabe que eu não ganhei dinheiro da Lei Rouanet, que o Detonautas não recolheu dinheiro da Lei Rouanet, ele sabe disso. Mas ele postava isso sistematicamente no Twitter para apoiar o Bolsonaro. E aí chegou uma hora que eu falei, aí não dá, entendeu? Tipo, não dá pra você manter amizade com uma pessoa que tá mentindo. Se algum dia o Lobão chegar pra mim e falar... Eu não sei se ele tem essa humildade, mas se algum dia ele chegasse pra mim e falasse, pô, cara, eu queria me desculpar porque o Alexandre Frota, por exemplo, se desculpou das mentiras que ele falou. Vocês chegaram a trocar uma ideia? Eu cheguei a trocar uma ideia assim, beleza, cara, a gente tem algumas coisas pendências pra resolver, porque não é tão simples assim, os problemas que foram causados na minha vida foram muito graves pelas mentiras que foram passadas, então eu preciso resolver isso, eu não quero ficar arrastando, porque eu não sou esse tipo de pessoa, mas o cara teve a humildade de pedir desculpa. Se algum dia o Lobão chegar e falar, pô, eu quero me desculpar porque eu menti, porque ele mentiu, eu não vou ter nenhum problema pra trocar uma ideia com ele. Se a gente divergir, a gente vai divergir. Isso foi 2018, ali no ápice Não, isso foi antes. Foi 2000... Na época do impeachment pra frente, ali quando começa a movimentação do impeachment, o Lobão foi um entusiasta muito ferrenho do bolsonarismo. E depois ele se decepcionou. E ele é inteligente o suficiente para se decepcionar. Porque qualquer pessoa que tenha minimamente uma concepção de ver o que está acontecendo vai se decepcionar. Sim. Mas só que o problema com o Lobão foi que ele mentiu. E a mentira, eu acho que não está dentro do campo. Eu não inventaria uma mentira sua para tirar sua credibilidade e jogar contra você porque eu sou o seu adversário político. Claro. Então, para poder voltar esse papo, ele vai ter que reconhecer que ele mentiu e vai ter que chegar para mim e se interessar a ele, porque pode não interessar e falar, não quero nenhum papo contigo, Santa Cruz. O que é uma pena, porque eu admiro ele, o trabalho dele como artista. Mas você buscaria a conversa ou... Lógico. Se ele tivesse o reconhecimento de falar... Né, comigo, pô, cara, eu vacilei. Ele chamou o Detonautas de robonautas, cara. Como se a gente tivesse roubado o dinheiro da Lei Rouanet. Então, assim, não é uma coisa brincadeira, é uma coisa grave. Né? Eu poderia ter levado ele pra justiça. E a banda ficou puta. Óbvio, todo mundo ficou decepcionado. Porque uma coisa é a discussão sobre política, outra coisa é você inventar uma coisa de uma pessoa. Então, se algum dia o Lobão quiser, e eu deixo o recado aqui, eu nunca falei sobre isso. Se algum dia o Lobão quiser trocar uma ideia e se desculpar publicamente... Eu tô aberto, porque eu gosto dele como mente pensante. Mesmo ele tendo defendido o Bolsonaro e tendo cometendo os equívocos, eu acho que as pessoas cometem equívocos, eu não tô aqui para julgar ninguém. Né? Agora, tem um determinado lugar que dali para frente não dá. Né? Aí a gente tem que ter uma linha para dividir. Ó, daqui para cá, ok. Do campo democrático para cá, a gente fala com todo mundo. Perfeito. Qualquer pessoa. Então, o Rock Go seria possível? Seria. Porque eu acho que a grande maioria das pessoas tem um bom senso de trocar essa ideia de uma forma mais ponderada. E acho até que a classe artística se envolve muito pouco. Principalmente o rock. Se envolve muito pouco. No debate político, então, você acha? Acho. Então, eu acho que a gente não teria grandes problemas por esse ponto.